Guanais, boa noite. Renato Rodrigues do Destaque Esportes. Hoje o Mirassol faz um jogo com muito volume. Apesar de tomar o gol no início do primeiro tempo, o Mirassol praticamente teve o controle no primeiro tempo. No segundo volta melhor, não é à toa que consegue o gol de pênalti com o Reinaldo, mas não consegue vencer aqui na Vila Belmiro. Inclusive teve até uma oportunidade com o Carlos Eduardo no finalzinho do jogo. Eu queria saber de você o que faltou para o Mirassol vencer o Santos hoje aqui dentro da Vila Belmiro. Boa noite, obrigado torcedor pela presença, ter vindo em ótimo número, preencher a nossa área aqui, na área destinada ao nosso torcedor. Obrigado sempre pelo apoio dentro e fora de casa e parabéns pela tua leitura. Eu concordo 100% com ela. Foi o mesmo jogo que eu percebi e vi. E o que faltou especialmente no primeiro tempo foi a gente ser mais contundente no nosso último terço. Então, a gente estava conseguindo o controle e progressão, e com entradas na área, entradas em determinadas zonas de finalização ou assistência, só que a gente estava precipitando demais a nossa tomada de decisão, estava nossa execução também precipitada, alguns erros técnicos, e isso foi gerando alguma intranquilidade e algumas transições. Então, para que a gente conseguisse sair daqui com 3 pontos, aí teria que ter passado por esse sucesso de último terço. No mais, a equipe foi bem. Gostei, também tive essa leitura de maior controle, de mais volume, mas o Brasão trabalhou pouco, né? Então, a do Carlos Eduardo é a grande chance do jogo. E aí ficou uma bola parada, com a transição na bola parada. Na nossa bola parada também o rebote que gera o pênalti. Então, acredito que o resultado justo, por mais que a gente teve controle e volume, a gente acabou não sendo eficiente no nosso último terço. Então, resultado justo e um ponto muito importante para a nossa sequência. Obrigado. Professor, boa noite. Boa noite. Um empate, na minha opinião, difícil aqui, um jogo difícil, mas um empate importante. A princípio, a pontuação mínima para cravar aí uma vaga para a Libertadores, 61 pontos. Na sua visão, na sua projeção, o resultado de hoje muda? A projeção continua sendo 61 pontos? Aumenta? Próximo jogo pode cravar essa vaga do Mirassol na Libertadores? Pensando no jogo, eu concordo. Um ponto importante, né, a atmosfera, uma grande equipe, grandes jogadores, postura muito boa da nossa equipe. Jogamos o tempo todo para vencer o jogo, mas a gente sai com um ponto na bagagem diante desse cenário. Pensando em Libertadores direto, aí vai precisar subir esse número. Pensando em pré, já está muito próximo, só que a pré ela pode não ser nada. Então a gente tem que projetar para mais pontos isso aí, né? 63, 64, depende muito da próxima rodada. Mas não quero gerar nenhum tipo de ansiedade para nós, até porque a competição não é a última rodada ainda, então a gente tem pretensões em relação a Libertadores, tem pretensões em relação a manter a invencibilidade em casa, a ser o time que mais pontuou vindo de uma Série B, né, que teve a melhor campanha. Então eu não quero pensar só na vaga da Libertadores, de uma pré-Libertadores, mas eu quero que essa projeção seja uma projeção um pouco maior, né? Especialmente porque a gente tem que buscar essa vaga direta. Então, esse jogo em casa é fundamental, nosso torcedor está lá, nos apoiar nessa segunda-feira, a gente fazer um grande jogo, conseguir ter performance, uma equipe muito bem treinada, uma equipe perigosa, uma equipe de contra-ataques rápidos. Então, precisamos estar muito conscientes daquilo que a gente vai enfrentar, se preparar nesse curto intervalo para que a gente possa ser eficiente, como eu falei, no último terço, nas nossas posses, está sempre equilibrado para tomar a menos transição que a gente tomou hoje, porque é um time letal na transição, como o Santos foi muito perigoso também. Vamos pensar em pontos a mais aí para que a gente possa cravar essa vaga direta. Boa noite, Guanais. Boa noite. Guanais, você que é um estudioso da neurociência, como você vê essa força mental que o Mirassol tem, não só hoje, como em outros jogos, que de repente o primeiro tempo acaba ficando um pouco abaixo da rotação normal do time, mas o time consegue se recuperar de uma forma inacreditável
no segundo tempo, como foi hoje, como foi contra o Botafogo e vários outros jogos, que o time consegue se recuperar dentro de uma partida, sendo que muitas vezes é muito difícil para um time conseguir recuperar quando toma 1-0. Como você vê essa força mental do time e como você estimula também, sendo um conhecedor da neurociência, para trazer essa força mental para os seus jogadores? Isso é uma coisa que é construída dentro das nossas crenças, né? Dentro do nosso planejamento tático e estratégico, né? E aí o jogo ele acaba comprovando determinadas situações que a gente trabalhou. E obviamente que o jogador sabe quando a gente está bem, aquilo que a gente está devendo. Então, o sentimento... A gente fez um bom primeiro tempo, num contexto geral. Só que por causa dos erros no último terço, acabou gerando muita transição. Mas o jogo estava controlado. A equipe deles perigosa, porque em alguns momentos a gente até deu muito espaço para o Neymar, então sempre servindo como apoio para a retirada de pressão. Então, estavam conseguindo ataques através das transições. Então, dava para a gente ter... O começo do segundo tempo é muito bom nosso, que a gente consegue tocar, envolver, para que a gente pudesse buscar os melhores espaços. Então, é muito daquilo que a gente treina, das crenças, e em alguns momentos a gente vem para participar e mostrar para eles, estamos numa condição, conseguimos atingir uma condição hoje que nós temos 33 jogos para trás de performance, não só de resultados, mas de uma maneira de jogar. Então, importante a gente respeitar essa essência nossa, que para mim é um dos grandes valores que a nossa equipe tem. Então, muitas vezes lembrá-los, e aí algumas correções que precisam ser feitas, isso é papel meu e da comissão, mas a gente sempre focar naquilo que nos trouxe até aqui, que é o desempenho, da gente acreditar que a gente não está aqui à toa, ninguém deu nada para nós, a gente conseguiu construir isso. Então, em alguns momentos, lembrá-los daquilo que a gente planejou e aquilo que a gente estava faltando executar. Então, muitas vezes, ser pragmático assim também é importante. E aí depois trazer alguns aspectos mentais e emocionais também que a gente estava pecando um pouquinho. Então, nós não estamos brigando na parte de baixo, nós estamos brigando na parte de cima, com méritos. Porque teve desempenho, teve esforço, teve fé. Então, a gente seguir nesse caminho e muitas vezes voltar para a direção. Então, aí é nosso papel de ir direcionando, brigar quando tiver que brigar, ajustar o que tiver que ajustar, para que a gente possa retomar. E o segundo tempo realmente foi melhor, mas com decisões melhores, principalmente. Dando sequência aqui então, professor, com as perguntas do grupo. A primeira é do Marcelo Silva, repórter da ATS Rádio. Parabéns pela partida. Mesmo tomando um gol muito cedo, o Mirassol teve personalidade, paciência e organização para poder reagir. Especialmente no segundo tempo, o Mirassol teve uma postura muito madura. O que o senhor ajustou no intervalo para que a equipe voltasse bem e buscar o empate? Uma segunda, próximo jogo tem fator casa, onde o Mirassol não foi vencido nesse Brasileirão. Essa é mais uma partida icônica, já que o Mirassol pode alcançar a meta da Libertadores e comemorar com o torcedor? Como eu falei para a Gabi, pode ser, mas eu não quero gerar nenhum tipo de ansiedade em relação a isso. Nós temos que focar na performance para que a gente possa fazer um grande jogo. Os próximos 2 jogos são 2 adversários extremamente perigosos. Então a gente tem exigência máxima, muita concentração, competição está acabando. Ainda assim a gente tem vários objetivos, não é só a Libertadores. Nós vamos parar por aí. Eu quero jogar o jogo contra o Flamengo, a gente disputando o maior número de pontos que a gente possa conquistar, e a reta final é sempre muito delicado, porque todo mundo tem um objetivo na competição. Não vai ter nenhuma equipe que a gente vai enfrentar que não tem mais interesse na competição. Então, ter calma, disputar os 4 jogos, para que a gente possa atingir a nossa pontuação máxima e o objetivo que hoje é a classificação na Libertadores direta. Os ajustes foram principalmente em relação àquilo que eu já falei, em relação à nossa fase ofensiva, estava gerando muita transição pelos erros no último terço. Então, a gente estava controlando, estava faltando contundência na parte final, ser mais contundente, finalizar mais bola no gol, escolher melhor os últimos passes. A gente não estava fazendo isso bem, e aí gerou muita transição. É por isso que fica essa impressão de que não estava bem, mas estava bem. Só que errou em momentos sem o atacar marcando estar bem organizado, precipitando decisões, e estava gerando muitas transições. Mas a equipe, num contexto, pensando em subfase, dividindo a fase ofensiva em subfases, a gente estava pecando na final. E aí as nossas transições, em alguns momentos, nós
nós pecamos também. No segundo tempo a gente teve uma posse mais calma, conseguindo encontrar melhor os espaços, tivemos mais bolas paradas, ainda assim faltou fazer o Brasão trabalhar mais. A do Carlinho foi que ele trabalhou e salvou a equipe deles. O Walter também teve trabalho para lá. Resultado justo, ponto importante. O Sérgio da Esportiva Web disse que o jogo foi muito difícil, concorda que o ponto foi importantíssimo para as pretensões da equipe e primeiro tempo alguns erros de passe, mas criou chances de finalizar, só que parecia que faltou calma e capricho na finalização. O segundo tempo diz que foi já mais controlado, melhorou. No seu entendimento, esse ponto representa quanto representa esse ponto? Se o senhor está muito feliz. Eu estou feliz porque foi uma grande noite. Eu concordo com o Sérgio mais uma vez. Uma grande noite, um templo do futebol, grandes jogadores, postura ótima da equipe, ponto importante, aproximada da pontuação para a vaga na Libertadores. Então, vários cenários dentro dessa competição que a gente está... E mais uma vez a equipe jogando bem, né? Esse é o maior valor. Bem conectada com o jogo, respeitando a cultura do clube, respeitando a essência daquilo que a gente está construindo. Então, e jogando para vencer. A gente sai satisfeito com o ponto, mas o mais importante foi a postura da equipe para que a gente pudesse tentar vencer o jogo. Professor, pergunta do Cleiton Lemos. Boa noite, professor. Parabéns pela partida. O ponto de hoje foi difícil, mas bem importante para a equipe. O Mirassol está muito próximo de conquistar matematicamente a vaga para a Libertadores do próximo ano. Como manter a concentração do senhor e dos seus jogadores para esse momento tão importante e na reta final de um campeonato onde todos os jogos são verdadeiras finais, tendo em vista que todos os adversários ainda brigam por alguma coisa na competição? Fazendo o que a gente fez até aqui, planejando bem, estudando bem os adversários, recuperando bem os jogadores, intervalos curtos entre as partidas, com bastante humildade, com a equipe trabalhando para a coletividade, performar bem. Performando bem, a gente se aproxima da vitória. Então, hoje foi um ponto importante. A gente teve momentos de superioridade, teve momentos que a gente pecou, o Santos poderia ter nos ferido. Então, depois do 1-0, se faz o 2-0, o jogo podia ir embora. Então, é importante a gente focar no nosso desempenho, e aí jogo a jogo, respeitando todo mundo, mas principalmente com os nossos objetivos muito bem traçados, dentro daquilo que a gente já atingiu na competição e aquilo que a gente ainda quer buscar. A última não chegou no grupo, mas chegou aqui no pessoal do Alerta Mirassol. O Reinaldo vem se destacando no futebol nacional e hoje fez mais uma grande atuação. Se o senhor fosse o técnico da seleção brasileira, convocaria o Reinaldo? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Com todo respeito a todos são grandes jogadores que ele está disputando posição. Já nessa convocação, o Alexandre, o Caio, o Juba, obviamente a seleção brasileira, então sempre vai ter muita qualidade, todo mundo defendendo, competindo para estar com essa vaga, só que os números do Reinaldo são impressionantes, né? Então a equipe contribui muito para esse contexto, aquilo que a gente planeja como equipe em aspectos táticos e estratégicos, mas o Reinaldo está sendo extremamente decisivo, um lateral conseguir ter tanto gol, tanta assistência, então isso é um ponto de alerta. Então, como a pergunta é se eu fosse, se Deus quiser um dia eu ainda serei, ele já vai ter parado, porque ele está ficando velho, mas ele ainda está correndo muito, ele está com muita fome, ele contribui demais para tudo que é o dia a dia do clube e os objetivos do clube, e está jogando muita bola. Tem muito repertório ofensivo, está conseguindo cumprir muito bem a fase defensiva, roda a linha rápido, pressiona. Eu sou meio suspeito para falar, porque ele é meu jogador hoje e ele está nos ajudando demais. Mas eu não fico em cima do muro, não. Eu convocaria. Fechamos, então.